Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, invocando a sabedoria do Espírito Santo. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, nós precisamos mesmo invocar constantemente a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá entendimento das coisas de Deus, do mundo espiritual, do ser humano, de nós pessoalmente. É o Espírito Santo que revela Deus para nós e nos revela a nós mesmos. É Ele que nos faz entrar na nossa consciência e ali descobrir, escutar a voz do Senhor. Estou falando isso porque nós estamos neste nosso 13º encontro ainda falando sobre os pecados capitais, os vícios capitais, que trazemos, todo ser humano traz em si raízes mais ou menos profundas dessas cabeças de pecado, depois do pecado original. Pedimos ao Espírito Santo que nos faça fiéis ao que São Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, que ele chama de meu filho legítimo na fé. São Paulo pede a Timóteo que não se afastasse de Éfeso com uma finalidade. Escreve Paulo: ao partir para a Macedônia, eu te exortei a ficares em Éfeso, para recomendares a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes. Meus amigos, nós estamos vivendo numa época de grande confusão em questão de doutrina. Eu estava lendo ontem, num livro de teologia dogmática, um capítulo que aborda bem sucintamente as várias fases da história da Igreja. Quando chega na idade contemporânea, esta que nós estamos vivendo, o teólogo diz que, depois de dar uma característica bem sucinta de cada época da Igreja, ele diz que a nossa fase, a partir da Primeira Guerra Mundial, 1914, principalmente nos dias atuais, estamos vivendo uma grande confusão em questão de doutrina. Então, não é coisa da minha cabeça. Aliás, se nós estamos acompanhando a história, a atualidade da história de hoje, da nossa igreja, nós percebemos que as coisas estão um pouco esquisitas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu dizia para os meninos aqui, o Adilson e o Rodrigo, eu dizia, não deixa de ser uma fase, existe um bem atrás deste momento muito difícil para a nossa fé, um desafio para a nossa fé. Por quê? Porque os anticristos, né? Os inimigos da igreja de verdade estão aparecendo.
graças a uma reação competente, uma reação de muita autoridade, que mostra para nós os bastidores de coisas que parecem querer levar para uma solução quando está levando para uma complicação. Então, nós damos graças a Deus porque o bem sempre vencerá, porque o mal não terá a última palavra, porque Jesus Cristo prometeu, Ele é Deus, não mente, não falha, sua promessa se cumpre de que, qual é a promessa dele? As portas do inferno não prevalecerão. Aparentemente, podemos até ficar meio que balançados, mas este pano de fundo da promessa de Jesus nos dá muita esperança. Quero compartilhar com vocês uma imagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava... Não foi aqui que eu falei isso, não, né? Acho que foi no programa de rádio. Eu estava na festa de aniversário da comunidade católica Verbo Eterno. O fundador é o meu querido amigo Manuel. Enquanto Manuel exortava os filhos espirituais dele sobre a palavra fundante, importante para a sua comunidade, eu pensava na riqueza da igreja. Mas a imagem que me veio foi a barca de Pedro. Uma barca mais ou menos grandinha, mas nada anormal, que Jesus sempre escolhia, quando estava à margem do lago de Tiberíades, para, dali de dentro da barca de Pedro, ensinar a multidão que ficava às margens. Só que esse barquinho, quando Jesus falou, vamos para águas, mas afasta um pouquinho da margem, surgiu ao lado desta barca, relativamente frágil, um enorme transatlântico, maravilhoso, cheio de andares, iluminado, de onde partiam músicas, e muita dança, e muita bebida, e muita comida, e muita gente se divertindo, milhares de pessoas lá se divertindo. E aquela barquinha do Pedro ali parecia uma coisica de nada, uma casquinha de nós, ao lado daquele casco imenso, né? Como a gente está acostumado a ver quando chega o carnaval e aportam vários transatlânticos no Rio de Janeiro, em Santos, etc. A turma que estava no transatlântico, né, causava pasmo aos que estavam dentro da barca de Pedro. Cada vez que eu conto essa história, eu percebo mais coisas. Cada vez que eu conto essa imagem, eu percebo mais coisas. Que lá dentro deste transatlântico, as pessoas convidavam a turma que estava na barquinha do Pedro para subirem e irem para lá, nesse lugar, né? Para mim é uma imagem, como se fosse uma imagem assim, contrária daquilo que Jesus falou, de porta estreita, né? De quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Totalmente ao contrário. Mas, de repente, esse transatlântico começou a pegar fogo e a explodir, e pouquíssima gente conseguia pular para dentro da barquinha que estava tranquila. E a barca de Pedro se transformou num bote salva-vidas. Queridos, o que não for fiel ao caminho, à verdade e à vida,
que é Jesus Cristo, pode empolgar muita gente, pode arrastar muita gente, mas a realidade vai explodir. Mais cedo ou mais tarde se revelarão os segredos dos corações. Deus é luz. E não há trevas que resistam à luz de Deus. Um dia, mais dia, menos dia, a panela explode. Porque a obra de Deus é completa. A do inimigo é incompleta. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos entrar num vício capital chamado luxúria. A luxúria é um termo teológico técnico para dizer a impureza. Nós estamos vivendo num século, numa sociedade onde a busca do prazer sexual a qualquer preço está saindo pelos poros. Qualquer que seja o ambiente onde a gente frequenta, ali está uma fotografia em cores do clima de erotização que nós estamos respirando. É um assunto não fácil de ser tratado aqui, como, aliás, os dados da fé. Você responder uma perguntinha aqui, uma ali, outra lá, vai ser super insuficiente. Porque é o conjunto da nossa fé que nos apresenta uma resposta que convence o nosso espírito. Porque o nosso espírito só se contenta com a verdade. E a verdade é Deus. As pessoas podem se apresentar como verdadeiras. As teorias podem se apresentar como as definitivas. Mas o que sobrevive ao tempo, porque é de Deus, é a verdade tal e qual nos transmitiu a tradição da Igreja. E o magistério continuado atualiza para nós essa tradição. Louvado seja Deus pela nossa Igreja. São Paulo então diz para recomendar Timóteo a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes. Essas coisas, essas doutrinas diferentes, provocam longas discussões. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque a igreja tem que fazer assim, porque a igreja tem que se atualizar, porque... Quantas divisões entre nós por conta de bate-boca. Longas discussões que nos afastam do plano de Deus, muitas vezes. Essa recomendação, diz Paulo, que eu fiz a você, Timóteo, tem como finalidade, olhe bem, promover o amor. Nós não queremos discutir, nós queremos apenas expor a sã doutrina da fé. Não é impor para ninguém. Nós temos o direito de manifestar aquilo de que nosso coração está cheio. Está cheio de um amor profundo pela igreja e pela humanidade, pelas pessoas. Por isso falamos. Nosso coração está, graças a Deus, possuído por uma convicção razoável da nossa fé. Paulo tinha uma razão
de pedir a Timóteo evitar discussões, mas recomendar. Doutrinas diferentes, não. Ensine a verdade. Insiste em tempo e fora de tempo. Para promover a fé, para promover o amor. E Paulo diz: de onde nasce o amor? Nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Coração, gente, na Sagrada Escritura, é o homem todo. Pensamento, palavras, atitudes, intenção, desejos. O coração é lá onde o homem toma decisões diante de Deus e da sua própria consciência. Mas para que essas decisões sejam de acordo com a vontade de Deus, o coração precisa ser puro. Puro nas suas intenções. Não durma com dúvida. Vai se esclarecer. Eu estou colocando este piso para a gente entender o que eu vou falar. Coração puro, uma consciência bem formada. Eu acho que hoje a preocupação pela formação espiritual está muito carente, está muito deficiente. Parece que não há uma preocupação com a formação da consciência, em nome de que cada um pensa do jeito que quer, decide. É verdade. Mas não nos tirem o direito que nós temos de manifestar o conteúdo da nossa fé, de explicar por que nós cremos assim. São Pedro fala, né? Que nós temos que dar razões à nossa sociedade de por que nós cremos no que cremos. Uma consciência bem formada e uma fé sincera. Uma fé sem desvio. Uma fé que não consegue ficar oculta porque é fundamentada na verdade da palavra de Deus. Então, com essa introdução, que já durou quase que metade do vídeo, né? Vamos ao nosso mais um vício capital, que é a luxúria. Vejam, queridos, ao criar o homem e a mulher, Deus colocou no ser humano o prazer para você comer, para você beber, sentir o prazer de comer e beber. Assim, Deus colocou também no cerne do ser humano o prazer sexual. O prazer sexual é um dom de Deus. O sentir o prazer sexual na complementação do homem com a sua esposa, da esposa com o seu esposo, é dom de Deus, é graça que Deus dá. Não só para que o homem e a mulher se sintam complementares, se sintam como que chamados à doação plena, não só no plano biológico, não só no plano psicológico, mas na doação do amor verdadeiro, recíproco, entre pessoas casadas. Mas não é só. O prazer sexual não é dado só para o gozo entre o homem e a mulher casados. É também para que eles se abram a serem co-criadores com Deus, se abram à vida que Deus quiser mandar. Por isso, colocando esta base,
nós podemos entender, vejam que eu frisei várias vezes, entre pessoas casadas. Portanto, buscar fora do matrimônio o prazer sexual, aqui é que está o pecado. Aqui é que está a gravidade, né? O vício capital da luxúria. Então, a luxúria é uma posição, é uma contraposição ao plano de Deus para a humanidade. 2 mandamentos do Decálogo regulam o uso, a vivência do prazer sexual, a busca do prazer sexual, a vivência da sexualidade. O 6º mandamento manda guardar a castidade. Isto é, os pecados externos contra a castidade que se revelam nas palavras e nos atos. E o Senhor, não pecar contra a castidade. Isto é, viver na pureza dos pensamentos e nos seus atos, nas suas atitudes. Isto está no Evangelho? Sim. Vejam bem, este ano C, nós estamos lendo o evangelista Lucas, o Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 21, 34, Jesus nos adverte: cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por conta dos excessos. E vem o resto depois. O que seria um excesso no campo da luxúria? É a prática do prazer sexual além dos limites do casamento. E mesmo no casamento, não tem essa de falar que entre as paredes do quarto do cônjuge se faz do jeito que se quer. Não, não é assim. Não é este o ensinamento da Igreja. Excessos. São Paulo, aos romanos, vejam que os romanos, os primeiros cristãos de Roma, vinham do paganismo. Não é verdade? Do paganismo. E o que era o Império Romano pagão? Era o vale tudo em tudo. Então, aqueles primeiros cristãos, eles tinham que ser muito bem formados. Eles tinham que, depois de se entregarem a Jesus Cristo, depois de se converterem a Jesus, depois de renunciarem aos seus ídolos, aos seus costumes pagãos, eles tinham que abraçar a doutrina dos apóstolos. E Paulo escreve para eles na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 13: procedamos honestamente, como em pleno dia. Como em pleno dia. Nada de glutonerias, excesso no comer, de bebedeiras, excesso no beber, nada de orgias e imoralidades. Está claro que Paulo está falando do pecado, da sexualidade procurada a qualquer custo. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não atendais aos desejos e paixões da vida carnal. Mas eu dizia que os dois mandamentos que regulam este lado tão humano nosso da sexualidade é o 6º, que eu acabei de comentar, e o 9º, não cobiçar
a mulher do próximo. Guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. Isto é, a verdadeira castidade, a verdadeira pureza, não se refere apenas às palavras que saem da nossa boca, palavras pornográficas, palavras, piadas indecentes, e nem em atos, coisas exteriores. Mas e o que está lá dentro? Guardar a castidade, guardar a pureza nos pensamentos e nos desejos. Está falando de pecados internos contra a pureza. Olhem, na parte central da mensagem de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27, é Jesus que diz assim: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não foi para a cama com a mulher do outro, com o esposo da outra. Não chegou a isso. Mas ruminou, né? Criou imagem, ficou lá, alimentando. E só não chegou a vias de fato porque, sei lá por quê. Mas acaba indo pro brejo, se você facilita. Não é verdade? Aquilo que os olhos não veem, aquilo que a nossa imaginação, a imaginação não é limitada por um basta, eu acabo caindo. O coração não vai sentir, não vai chegar no coração. Então preste atenção, não cometerás adultério. Mas acontece o seguinte, que quando eu conheci esse rapaz, eu conheci essa moça, que era casado com outro, a pessoa já estava separada. Pois é, gente. Casou na igreja? É preciso ver se esse casamento foi válido. Então, vamos pastorear o nosso povo. Você que está numa situação dessa, procure um sacerdote sério. Procure uma pessoa que possa te dar um encaminhamento. Mas que não vai dizer para você, tudo bem. Deus quer que a gente seja feliz, mas não a qualquer preço. Essa felicidade a qualquer preço, gente, vai nos levar para o brejo, para não dizer outra coisa. Então vamos prestar atenção. A estrada que leva para o inferno é ampla, é a estrada do vale tudo, é a estrada do prazer pelo prazer, é a estrada das desculpas, da relativização das coisas. Quais são os pecados contra a pureza? Contra a castidade. Agora nós vamos descer nos pormenores. E eu acho que vocês vão estranhar, porque eu não sei se nós estamos acostumados a falar dessas coisas que eu vou falar agora. E vou correr um risco de ser criticada, de ser, quem sabe, até chamada a atenção. Não vou abrir mão do que eu estou falando. Estou falando com convicção. Quais são os pecados contra a castidade? Estou falando objetivamente. Estou falando da moralidade do ato. Por baixo pode ter uma descompensação psíquica, psicológica, pode ter uma educação errada, pode ter um monte de coisas. Mas o ato em si, o que eu vou falar agora, é pecado, sim.
que pode ser atenuado de acordo com a circunstância. Mas a masturbação é pecado grave. A fornicação, outro termo técnico, fornicação é a relação sexual entre homem e mulher que não são casados. Então, os namoros de hoje, os noivados de... mas eu já estou noiva, já estou com o casamento marcado, o que tem? Tem. Você é católico? Você é cristão? Você está vivendo em pecado. A pornografia, aí todo mundo aceita. Não como pecado, mas como um desvio de conduta, uma coisa horrorosa, que merece ser preso, que merece ser castigado, deseja a pena de morte e tudo isso. Mas vamos chamar de pecado. Grave. A prostituição. A céu aberto. A céu aberto. A violação do corpo do outro com violência, aquilo que nós estamos assistindo na televisão todos os dias no noticiário, estupro. Gravidade fica pior ainda quando se trata do abuso de crianças, jovens, adolescentes, incapazes. Pecado que clama ao céu. O mau uso que fazemos dos meios de comunicação, da internet, vídeos. Não, eu sou fiel à minha esposa, mas eu assisto vídeo pornográfico, eu leio revista pornográfica. O que você acha? Olha, gente, se você acostuma seus olhos a se concentrarem nessas coisas, a sua vida inteira é contaminada pelo que entra. Pelo que entra. Vai causar um estrago tremendo na sua relação humana com as pessoas. Você vai passar a enxergar as pessoas como um objeto de consumo. E como nós estamos vivendo numa sociedade promíscua, aí aparece o fenômeno da homossexualidade, que sempre existiu? Sim. Vai lá no Antigo Testamento, você vai ver. Vai na história humana da civilização. Você vai ver o que eram os ginásios gregos, né? As saunas romanas. Vocês vão ver como é que era. Então, sempre existiu? Sim, desde que o pecado entrou no mundo. Mas não mudou de nome. Não ficou válido, porque todo mundo agora, ou 90% da humanidade, acha que é homossexual. E aqui eu sei que eu estou num campo minadíssimo. Mas eu convido você a buscar nos pontos 2357, 2358, 2359 do Catecismo da Igreja Católica, antes que você a condene, antes que você me condene. Vai lá. O que a nossa igreja fala sobre a homossexualidade, que é tratada por esses 3 pontos, separado dos outros pecados de impureza. Sem dizer, então é porque não é. Não, continua sendo. Só que o tratamento, vejam bem, sentir atração pelo mesmo sexo é uma realidade que pode existir no coração de algumas pessoas, pode. Mas estudos concretos, científicos, dizem que são raros esses casos e que são distúrbios de comportamento.
Por isso, merece uma atenção especial da ciência, do mundo científico, para trazer essas pessoas a buscarem uma cura. Imagine que a irmã está falando em cura. Vai presa. Será? Nem todos pensam. É a mídia que faz barulho. Gente, nem todos pensam. E vou falar uma coisa para vocês. Conversando com alguns psicólogos, psicólogas que atendem muitos casos desses, disseram para mim: a senhora não imagina o sofrimento que essas pessoas trazem aqui dentro. Pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Não sofrem por causa do preconceito da sociedade, por causa da homofobia, por causa disso e daquilo. Não é por isso que sofrem. Sofrem porque é um desequilíbrio interior contra a natureza. Mas sentem. E o que se faz? Se você, psicólogo, tem essa experiência da dor, você tem obrigação de trabalhar na cura dessa pessoa, ou não? Queridos, o que fazer? Volto a dizer para vocês, vão nas fontes das verdades, da tradição e do magistério da igreja. Voltem-se para a igreja. Mas olha o que está acontecendo na igreja, tem padre pedófilo, tem bispo não sei o quê. Tem mesmo, mas isso não é a igreja. A igreja, olhe para o corpo para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, para os apóstolos, para a sã doutrina da fé continuada, da fé, da moral, continuada ao longo dos tempos. O que fazer? Primeiro, contar sempre com a graça e a misericórdia de Deus, que nunca nos faltará. Nunca dizer para as pessoas que está tudo bem, se elas vivem nessa promiscuidade toda que eu falei aqui. Nunca. Mas compreender, ir a fundo com as pessoas. Pela graça de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, ir a fundo, aonde que está o começo dessas coisas que você não consegue dominar. Aonde está? Vamos lá, vamos na sua história de vida. E nós vamos encontrar muita coisa. Nós vamos encontrar, talvez, uma falsa educação recebida na infância, o menino criado como menina, a menina criada como menino. Talvez a infância passada num ambiente de abuso sexual, de pornografia, de tanta coisa. Conhecer a história das pessoas, estar ao lado das pessoas, com um coração misericordioso, compreensivo, sem ocultar a verdade. A verdade vos tornará livres. Livres. Aliviar o peso do disfarce, da mentira. Pode ser uma imaturidade sexual. Não evoluiu. O psiquismo não evoluiu na sexualidade. Pode ser um hábito que foi contraído pela repetição. Não é verdade? Eu me habituei, a virtude vem pela prática habitual do bem. O mal vem pela prática habitual do mal. O pecado é feito assim.
que fazer. Dizer não. Dizer basta. Dizer chega quando nós percebemos que estamos nos excedendo. Buscar ajuda psicológica para tratar o nosso emocional, o nosso psiquismo. Ver a quantos anda a nossa ansiedade, nossas carências. E às vezes tem até uma causa física, hormonal. E buscar ajuda espiritual. A Igreja Católica tem meios superabundantes. Vou falar de 3. A confissão sacramental, sacramento de cura espiritual. Procura um sacerdote bom, um sacerdote sério, um sacerdote que não vai enganar você, não vai falar tudo bem. O que vai fazer, né? Não. Procure a comunhão diária, alimentar-se com a força da carne e do sangue de Jesus. Procure rezar, orar. Procure a palavra de Deus. Quero terminar lendo para vocês no livro do Eclesiástico, ou Sirácida, capítulo 23, versículo 21. 2 tipos de gente multiplicam os pecados, e um terceiro atrai a ira e a perdição. A paixão ardente, como fogo aceso, que não se extingue enquanto não se saciar. Gente, o uso pervertido do sexo não se sacia nunca. É uma coisa diabólica. Aquele que se entrega à sua própria sensualidade. Estou falando aqui. Falei da masturbação, é isso aqui. Buscar em si, na manipulação dos órgãos genitais, o prazer. Provocar o prazer sexual em si. Aquele que se entrega à sua própria sensualidade. Para quem se entrega à sensualidade, todo pão é saboroso, serve qualquer coisa de qualquer jeito. Só deixará de prová-lo quando se morre. Quem é infiel, então vejam bem, 2 tipos de gente multiplicam os pecados. A paixão ardente, aquele que se entrega à sua própria sensualidade, e quem é infiel ao leito matrimonial, debochando no seu coração e dizendo, estou falando do adultério, tanto do homem como da mulher. Quem me vê? As trevas me rodeiam. As paredes me escondem. Ninguém me olha, ninguém me vê. Para que ter medo? De quem eu vou ter medo? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados. E não percebe que o olhar divino vê tudo. Não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol. Queridos, peço ao Espírito Santo que nos ilumine por dentro, para que
jogados no coração de Jesus, certos de que Ele será a nossa força. Ele nos dá a coragem da tomada de atitude. Eu peço que a graça deste vídeo atinja em cheio você que luta contra uma dessas faltas de pureza na vida. Que o Espírito Santo e a Palavra de Deus purifique o nosso coração. Nossa Senhora, a Virgem toda santa, interceda por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Melhor o nosso querigma, através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.